Há momentos em que a gente olha para trás e percebe que já venceu muita coisa. Saiu do buraco, superou dívidas, venceu traumas, deu passos de fé. Você não está mais no Egito. Não está mais naquela escassez extrema onde tudo faltava. Mas mesmo assim, a colheita não chega. As promessas parecem distantes. A provisão vem, mas nunca sobra. É como se você vivesse num deserto interminável, livre, mas preso. E aí surge a pergunta que não quer calar: se eu já fui liberto, por que ainda não vivo a plenitude da promessa? Talvez o cativeiro não esteja mais ao seu redor, mas dentro de você. Talvez a prisão agora seja mental, emocional, espiritual. A verdade é dura, mas libertadora. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Mesmo após a libertação, continuaram murmurando, temendo, se apegando ao passado. E por isso, uma geração inteira morreu no deserto. Neste vídeo, eu vou te mostrar as marcas da mentalidade de escravo, aquelas que ainda hoje impedem muita gente de viver a prosperidade que Deus já liberou. Se você sente que está andando em círculos, sempre perto, mas nunca dentro da terra prometida, esse vídeo é para você. Mas antes de continuarmos, eu vou te pedir algo diferente. Não curta, não comente, nem se inscreva ainda. Espere, assista, com atenção, com o coração aberto. E só no final, se esse conteúdo fizer sentido de verdade, aí sim, clique no gostei, se inscreva no canal e comente: hoje eu deixo o Egito para trás. Agora respira fundo, porque talvez a batalha mais difícil não seja contra o inimigo, mas contra uma mentalidade que ainda te prende, mesmo em terra livre. A primeira marca da mentalidade de escravo é sutil, mas extremamente poderosa: a ingratidão disfarçada de murmuração. O povo de Israel foi liberto com milagres extraordinários. Deus abriu o mar, derrubou o faraó, sustentou com maná do céu, guiou com nuvem de dia e fogo à noite. Eles estavam a caminho da promessa, mas mesmo assim, reclamavam. No deserto, toda a comunidade de Israel começou a se queixar contra Moisés e Arão. Êxodo 16:2. Eles haviam deixado o Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. Diziam: tínhamos panelas de carne e comíamos pão à vontade. Êxodo 16:3. Como se a escravidão fosse um bom lugar. Como se o preço da liberdade fosse alto demais. É isso que a ingratidão faz. Ela distorce a memória. Faz você romantizar o tempo de escassez só porque ali havia uma falsa estabilidade. A ingratidão não enxerga o milagre do hoje. Só sente falta das correntes de ontem. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você já saiu de relacionamentos que te feriam. Já venceu dívidas que te tiravam o sono. Já deu passos de fé que poucos entenderam. Mas agora, em vez de agradecer por tudo que Deus já fez, você só vê o que ainda falta. Você está no deserto e está tratando o deserto como castigo. Mas escuta isso com atenção. O deserto não é punição. O deserto é preparação. Foi no deserto que o caráter de Israel foi moldado. Foi no deserto que Deus revelou o maná, a água da rocha, a fidelidade diária. E foi no deserto que até Jesus passou antes de começar seu ministério. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Se o próprio Filho de Deus precisou atravessar o deserto, por que você acha que vai viver a promessa sem passar por ele? O deserto ensina, fortalece, limpa e alinha. Só quem extrai o melhor do deserto está pronto para a colheita da promessa. Como mudar isso? Pare de murmurar. Troque a reclamação pela gratidão. Antes de pedir mais, honre o que já tem. Agradeça pelo pão de hoje e prepare o coração para a abundância que virá. Porque quem reclama no deserto, morre no deserto. Mas quem aprende com o deserto, entra na terra prometida. A segunda marca da mentalidade de escravo
É o medo disfarçado de prudência. Quando o povo de Israel finalmente chegou às portas da terra prometida, Moisés enviou espias para sondar a terra. Eles viram uvas gigantes, terra fértil, abundância, real. Mas também viram os gigantes, e ali o medo falou mais alto que a promessa. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Perto deles parecíamos gafanhotos. Números 13, 31, 33. Deus havia prometido a terra, mas a mentalidade de escravo ainda reinava no coração deles. Eles eram livres, mas ainda se viam pequenos, fracos, impotentes. E por causa disso, aquela geração inteira não entrou na promessa. O medo de avançar é mais perigoso que o deserto. Tem gente que está a um passo da colheita, mas trava. A porta está aberta, mas a mente ainda está fechada. Oportunidades aparecem, mas a pessoa paralisa com pensamentos como: será que dou conta? E se não der certo? Melhor não arriscar. Aqui no deserto pelo menos tem maná. O medo de avançar faz você preferir o deserto à conquista. Você se acomoda no provisório porque teme o processo do permanente. Mas escute com atenção. A promessa exige coragem. A prosperidade bíblica não cai do céu. Ela precisa ser conquistada com fé, ação e obediência. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Números 14, 8. Josué e Caleb viram os mesmos gigantes, mas a diferença é que eles também viram a promessa. Enquanto os outros espias olharam com os olhos do medo, eles olharam com os olhos da fé. E você? Você está preso em quê? Será que está recusando propostas porque ainda pensa como quem não merece? Será que está travado num emprego limitado porque tem medo de empreender? Será que não está avançando porque acredita lá no fundo que a escassez é mais segura que a abundância? Como vencer isso? Ore como Josué, com fé, com ousadia, com visão de futuro. Peça direção, mas também peça coragem. E quando Deus disser vai, não peça confirmação, obedeça. Porque a colheita que você tanto espera não está no deserto da dúvida, está na terra da coragem. Outra marca da mentalidade de escravo é o apego ao que já passou, mesmo quando aquilo era opressão. O povo de Israel estava caminhando rumo a uma terra que manava leite e mel, uma promessa feita pelo próprio Deus. Mas mesmo assim, vez após vez, eles queriam voltar para o Egito. Não era melhor termos ficado no Egito? Não seria melhor voltarmos para lá? Números 14, 3. Isso não é apenas ingratidão. Isso é apego à dor conhecida. A mente escrava prefere o sofrimento familiar do que o desafio da mudança. Prefere o Egito, com seus chicotes e limites, do que o desconhecido com promessa. E talvez, sem perceber, você esteja fazendo a mesma coisa. Você diz que quer prosperar, crescer, viver uma nova realidade, mas continua preso a padrões antigos. Continua voltando para relacionamentos que te aprisionam. Continua insistindo em hábitos financeiros que já provaram que não funcionam. Continua acreditando em frases que ouviu no passado. Dinheiro é sujo. Isso não é pra gente como nós. O apego ao passado é como uma âncora no espírito. Você tenta avançar, mas algo te puxa de volta. E muitas vezes, esse algo é uma narrativa que você mesmo construiu e alimentou. Melhor seria morrer no Egito, disseram. Mas o Egito não era melhor. O Egito era a escravidão. E aqui está o segredo. Enquanto você continuar olhando pelo retrovisor da alma, nunca vai enxergar a terra que está logo à frente. O que isso revela? Revela que você precisa mais do que fé. Precisa renunciar à velha identidade. Porque o povo de Israel saiu da terra da escravidão. Mas muitos nunca deixaram de se enxergar como escravos, e por isso não puderam governar a terra da promessa. Como romper com isso? Pare de repetir frases do Egito. Pare de reviver dores antigas como desculpa para não crescer. Diga hoje com fé: eu não sou mais quem eu fui.
Eu sou quem Deus diz que eu sou. E Deus te chama de herdeiro, filho, cabeça e não cauda. O passado não pode ser seu plano de vida. Quem olha para trás com saudade do cativeiro, nunca colherá no campo da liberdade. A última marca da mentalidade de escravo é talvez a mais traiçoeira: querer as promessas de Deus, mas sem assumir o peso da responsabilidade. No deserto, o povo recebia tudo pronto. Maná caía do céu, água brotava da rocha, roupa não gastava, coluna de fogo os guiava. Mas na terra prometida, eles teriam que plantar, colher, construir, administrar, e muitos não estavam prontos para isso, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando para uma terra boa, onde não faltará nada. Deuteronômio 8, 7, 9. Mas logo depois, Deus alerta: não se esqueça do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos. Deuteronômio 8, 11. Por quê? Porque onde há abundância, há também responsabilidade. Prosperidade exige gestão, liberdade exige maturidade, colheita exige preparo. E aqui está uma verdade que dói, mas liberta. Muita gente ora pedindo fartura, mas vive com a mentalidade de quem só sabe lidar com migalhas. Quer riqueza, mas não quer planejamento. Quer investimento, mas rejeita disciplina. Quer multiplicação, mas recusa processo. No deserto, Deus faz por você. Na terra prometida, Deus faz com você. E é aí que muitos travam. Querem milagre contínuo, mas não querem se tornar mordomos fiéis. A mentalidade de escravo quer bênção, sem compromisso. Mas Deus só confia mais a quem é fiel com o pouco. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16, 10. Como mudar isso? Pare de fugir da responsabilidade. Assuma o controle da sua vida financeira com sabedoria e humildade. Estude, se organize, faça escolhas conscientes. Ore, sim, mas também plante. Busque direção, mas também trabalhe com excelência, porque Deus não quer apenas te dar bênçãos. Ele quer te tornar digno de governar a bênção. Você ouviu até aqui 4 marcas da mentalidade de escravo: reclamar em vez de agradecer, temer avançar, apegar-se ao passado, fugir da responsabilidade. E talvez tenha percebido que essas marcas ainda estão em você. Não porque você quer, mas porque foram construídas ao longo de anos, pelo que te disseram, pelo que te fizeram, pelo que você mesmo começou a acreditar. Mas chegou a hora de deixar o Egito. E não estou falando do lugar, estou falando da mentalidade. Porque, antes de Deus colocar Israel na terra prometida, Ele tentou tirar o Egito de dentro deles. E quando não conseguiu, aquela geração morreu no deserto. Que isso não aconteça com você. Que você não morra perto da promessa por não estar disposto a renovar a mente. A colheita já foi liberada, mas só colhe quem pensa como herdeiro. Hoje eu quero te propor 3 atitudes simples, mas poderosas. Não para agradar a Deus com performance, mas para preparar sua mente e seu espírito para viver o que já é seu por direito. Primeira atitude: escolha agradecer todos os dias, mesmo pelo deserto. Não comece o dia murmurando. Comece reconhecendo o que Deus já fez. Segunda atitude: dê um passo de coragem ainda essa semana. Não espere a fé ficar perfeita. Obedeça com o que você tem. A porta se abre no caminho. Terceira atitude: escreva nos comentários: hoje eu deixo o Egito para trás. Não por ritual, mas como um ato profético, como um marco espiritual de que sua jornada de mentalidade renovada começou aqui. Se essa palavra fez sentido para você, se em algum momento algo dentro de você despertou, então sim, agora curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que ainda está preso no Egito por dentro. Porque aqui no Código da Prosperidade, a gente não busca números, a gente busca transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Romanos 12:2. E não se esqueça, a prosperidade não é um destino, é uma jornada.